Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui em mais um evento da Se Junta com vocês. Hoje, o nosso tema é como transformar a experiência da educação infantil em minha escola durante a pandemia. Então, é um tema super atual e que a gente montou com muito carinho para vocês, para a gente poder aprender junto, e é um prazer estar nesse momento aqui com vocês. Hoje estamos em mais um momento com a Sejunta, e antes de dar início ao nosso evento, eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o trabalho da Sejunta. Sobre a nossa equipe, nós somos um time de profissionais apaixonados pela transformação digital. Então, na nossa equipe, nós somos professores que nós saímos da sala de aula, mas a sala de aula não saiu da gente. Então, nós continuamos fornecendo oportunidades de aprendizado junto com a tecnologia dentro das instituições. Então, nós fazemos esses eventos para continuar promovendo o aprendizado junto com a tecnologia. Pode passar. E hoje, da nossa equipe da Se Junta, nós temos três integrantes. O Guilherme Camargo, que ele cuida dos projetos Apple aqui na Se Junta. Eu, Yuri Ribeiro, que sou coordenador de tecnologias educacionais e Apple Professional Learning. E o Léo, que é especialista em tecnologias educacionais e Apple Teacher. E hoje ele vai nos apoiar no evento. Pode passar. A Se Junta, ela faz um trabalho em todo o Brasil. E trazendo isso em números, nós temos mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações realizadas, mais de 22 mil devices implementados e mais de 25 mil usuários impactados. Números grandes, né? Mas o que isso quer dizer? Pode passar para o próximo. Uma das perguntas que mais fazem para a gente é o que a Sejunta faz? E quando a gente vai responder essa pergunta, a gente traz que a Sejunta faz o controle sobre o projeto de tecnologia. Então, nas escolas, elas adquirem esses aparelhos, esses dispositivos, mas só o dispositivo pelo dispositivo não tem um controle sobre o projeto, não tem um desenvolvimento de formação dos professores para os alunos. Então, a Sejunta, ela se apoia nisso, fornecendo formação, fornecendo configurações desses dispositivos, entre outros cenários que a Sejunta vai estar apoiando a instituição. Pode passar, Léo. E aqui são algumas das instituições de todo o Brasil que a Sejunta apoia, além de todas as escolas certificadas Apple aqui no Brasil. Pode passar. E agora nós temos a parte de agenda do nosso evento, que ela vai ser dividida em 5 momentos, tá? Que vai desde iniciar desse cenário da educação infantil na pandemia, conhecendo o Padlet, possibilidades, experiências, e a parte também de avaliação e encerramento, tá? Então, lembrando, para quem precisa de certificado, no final nós enviaremos um formulário de feedback e todo mundo que responder esse formulário de feedback a gente fornece esse certificado de participação, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento por vocês terem disponibilizado um momento para estar com a gente. E, claro, para quem está assistindo o nosso evento pelo YouTube, não deixar de curtir o nosso evento, compartilhar e se inscrever no canal, porque nós temos esse e muito mais eventos, tá? E quem está assistindo aqui a gente ao vivo, não deixar também de ligar a câmera para a gente poder seguindo o evento com vocês, tá? Então, passo a palavra agora para o Leonardo. Léo, seja muito bem-vindo e fique à vontade para contar sobre esse tema para a gente, que a gente está bem ansioso. Eu Obrigado. também. Obrigado demais por essa introdução. Queridos, mais uma vez aqui com todos vocês, hein? Obrigado pela participação. Hoje a gente tem um assunto extremamente importante, extremamente atual, que vai falar sobre educação infantil, pandemia e, claro, ferramentas que a gente consegue utilizar para poder passar por cima disso da forma mais fácil possível, né? Como todo mundo sabe, a gente tem enfrentado desafios, né? O ano passado não tem sido fácil, né, queridos? E a gente, a cada dia que passa, tem tentado encontrar possibilidades novas, novas respostas para o que a gente está vivendo hoje, né, de fato. E tudo que está em volta de um estudo online, da gente estar em casa, fazendo quarentena, se cuidando, né?
mas que a gente pode fazer, de fato. E tudo isso está culminando em vários tipos de problemas que a gente não tinha antes, né? A gente está, através do ensino à distância, encontrando intempéries, obstáculos novos, de fato. Então, a gente tem visto que, por causa desse ensino à distância, a gente tem percebido que a entregas de pedidos de atividades, a falta de uma rotina, tudo isso, pessoal, tem ficado cada vez mais difícil, porque a gente fala de alunos que estão, por exemplo, no Fundo 2, no Fundo 1 até, eles têm uma certa autonomia para poder trabalhar, né, para poder entregar, para poder fazer. E quando a gente fala de um ensino infantil para os pequenos, dos anos mais iniciais, eles têm muita dependência ainda de adultos, né, de familiares, professores, assistentes. E isso dentro de um ensino à distância faz falta mesmo. E uma falta de uma rotina clara, a gente tem encontrado problemas com isso. E, claro, tudo está diferente. A gente está precisando de novas respostas, de novas ferramentas que podem ajudar a gente como um todo, né? É claro que, hoje em dia, a gente, através de uma autonomia um pouco maior, a gente pode começar a colocar alguns tipos de sistemas de gerenciamento de aprendizagem. Acho que vocês já conhecem alguns, né? Que a gente também chama de LMS, tal qual o Google Classroom, Moodle, Canva, por exemplo, eles funcionam muito bem, né? O problema, pessoal, é quando a gente fala dos anos mais iniciais também, quando a gente trata de alunos que não são tão autônomos assim, que precisam de uma ajuda, precisam de um acompanhamento maior, realmente. Para isso, a gente junta toda uma possibilidade para poder entender o que a gente consegue fazer, né? Como eu disse, funciona muito bem, mas para esse ambiente de ensino infantil, precisa-se de uma possibilidade diferente, um pouco mais facilitada, descomplicada como um todo, né? E será que a gente tem algum tipo de possibilidade, algum tipo de recurso, de ferramenta online, que a gente consiga abarcar cada um desses pontos, pessoal? Será que a gente tem alguma coisa que possa ser feita para ensino à distância, para aquela dependência de familiares, porque eles realmente têm muito pouca autonomia ainda, né? A falta de uma rotina clara, da falta de realmente ter uma dificuldade em pedidos de entrega e receber entregas, realmente. Pessoal, temos sim uma ferramenta maravilhosa. Ela vem para poder abraçar você e vai falar, vai ficar tudo bem. A gente vai conseguir seguir em frente, a gente vai conseguir desenvolver toda aquela fixação de conteúdo que a gente precisa, toda aquela mão na massa, aquela prática, que um conteúdo completo, uma aula completa, aquela aula nota 10, ela precisa. O Padlet, ele vem muito bem para isso, tá? E hoje, queridos, vai ser um momento muito interessante para vocês poderem entender, por acaso você ainda não conhece, e também se você já conhece o Padlet, você vai poder entender tudo que ele pode fazer, toda a questão das possibilidades, toda a questão dos recursos. A gente vai ter, inclusive, experiências reais através de parceiras muito queridas hoje, tá bom? E também a gente vai poder ver toda a questão da segurança, de privacidade, de dados, que a cada dia que passa vai ficando mais importante, né? Então, eu convido vocês a fazer uma viagem aqui comigo para a gente poder começar a entender cara do Padlet, como que ele se parece, como que ele trabalha, como que ele funciona. Queridos, o Padlet, ele é um ambiente virtual compartilhado, ele é nada mais que isso. Só que ele também é tudo isso, sim. Ele traz muitas possibilidades. Você consegue fazer o Padlet próprio, gratuitamente, e a gente aqui da Se Junta consegue também te ajudar a encontrar a melhor forma de você organizar todo o seu plano de ensino, toda a sua rotina, para que fique claro, desde os anos iniciais até os anos um pouco mais avançados, né? A gente consegue, sim, ajudar em cada âmbito desse. E o Padlet, ele traz muitos recursos diferentes, muitas telas diferentes, né? A gente já ouviu a gente ouve muito falar dos murais do Padlet. O que é isso, pessoal? O Padlet traz 8 possibilidades e a cada ano que passa, ele vem se renovando, trazendo novas ideias e novas ideias. E uma delas é o mural, aquele clássico que é só uma página aberta onde você pode começar a postar. Basicamente isso. E o legal é que, como ele é um ambiente compartilhado, alunos, amigos, parceiros conseguem também trabalhar dentro dele e de forma interativa. Quando eu falo em
interativo, eu quero dizer que você pode postar basicamente qualquer coisa dentro dele. Vai desde texto, vai até foto, vídeo, localização, a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? O modo mural, ele é mais simples, ele tem uma proposta bem simples, ele funciona muito bem para isso. E os outros, que estão agora em sequência, o tela e o stream, eles funcionam praticamente igual, mas com alguns pontinhos diferentes, tá? Por exemplo, o modo tela, que é esse verdinho claro, ele funciona da mesma forma, você também pode criar um ambiente compartilhado, só que agora os posts, eles são móveis, e isso é muito legal para você gerar um debate, gerar uma discussão, e esses posts que você pode arrastar para cá, para lá, eles podem ser linkados entre si, gerando assim uma facilidade muito legal de você conectar ideias, fazendo aquelas ideias de mapa mental. Não sei se vocês já usaram isso em sala de aula, mas é uma forma muito interessante de poder desenvolver algum assunto, algum conteúdo de fato, né? E também tem o modo stream, que é o modo linha, né, que é o modo feed. Para quem já viu o feed do Instagram, do Facebook, das redes sociais como um todo, vem um atrás, um em cima do outro, né? Forma uma linha vertical que faz bastante sentido. Isso é muito legal poder entender que a gente consegue também trabalhar uma forma em linha para poder trazer um assunto dentro de uma evolução que faz sentido, de uma evolução gradual de habilidades, de competências, de conteúdos. A gente também tem essa possibilidade aqui dentro, pessoal. Seguindo em frente, a gente pode falar sobre dois modos super importantes, que é o prateleira, que é esse azul aqui embaixo, e lá em cima o grade, né? Esse modo de baixo, prateleira, é o que a gente mais usa para poder criar aquela rotina clara que eu trouxe agora há pouco, lembra? Eu vou até mostrar para vocês um exemplo maravilhoso sobre isso. Ele trabalha, pessoal, em colunas. Então, você tem colunas fixas, onde você pode arrastar para cima e para baixo, postando. Ou seja, vira uma chavinha, podemos colocar dias, semanas, meses, né? A gente consegue começar a criar aquela rotina maravilhosa que tanto faz falta hoje em dia. E o modo grade, que está ali em cima no seu topo direito, em laranja, é a mesma ideia, mas agora ele trabalha em linhas, né? Não em colunas. Ele trabalha de esquerda para direita ao invés de cima para baixo. São formas diferentes, são propostas diferentes. O Padlet, ele pensa muito em você, ele gosta muito de poder te dar várias possibilidades e você escolhe aquela que mais te agrada, né? E, por fim, falando aqui sobre o backchannel. O backchannel é esse que está em amarelinho, é o modo de comunicação. Ele simula, pessoal, um ambiente virtual de chat, como um WhatsApp, um Telegram. E é muito legal porque você pode desenvolver todo um momento, uma interação de ideação, de chuva de ideias, sabe? E isso fica salvo. Você vai poder também ter posts interativos, com fotos, com vídeos, e dentro de um ambiente de chat que fica salvo e você vai usar quando você quiser. E por fim, mas não menos importantes, extremamente importantes, né? O modo mapa e o modo timeline. Queridos, o modo mapa é um dos meus favoritos porque você tem acesso a um mapa mundi completo, com países, estados, cidades, e você pode criar esses pininhos de mapa, sabe? O problema e também a solução é que esses pininhos, eles são interativos também. Você pode também incluir foto, você pode incluir vídeo. Então, olha só o leque que se abre para você que quer talvez utilizar uma localização, pode ser em ciências, em história, em geografia. Realmente tem muita coisa aqui dentro. E por fim, também um dos meus favoritos é o timeline, é a linha do tempo. Você pode criar uma linha do tempo muito bonita, muito, muito interessante, com postagens simples, né? Isso é muito legal de poder entender o que a gente pode fazer com ele, pessoal. E eu queria mostrar para vocês agora como que a gente consegue começar a criar, né? Se por acaso for um Padlet seu, exclusivo seu para algum tipo de conteúdo, algum tipo de aula, eu vou agora trazer um exemplo do Padlet de prateleira, que é aquele de colunas, lembram? Ele funciona muito bem porque ele é muito intuitivo. Se você nunca usou o Padlet, você já vai saber o que fazer mesmo sem ter usado. Você pode tocar na engrenagem, você vai poder trazer título, você pode colocar o seu título com seus ícones, com o seu texto falando sobre o que ele é, né? Descrevendo de fato. Você pode mudar papel de parede. E para você poder postar, é só você tocar na sua caixinha de texto e começar a escrever. Assim, pessoal. E a gente consegue poder começar a entender realmente como que o Padlet trabalha, como que ele pensa, como que ele funciona. Se por acaso você precisar de uma ajuda
dentro daquela ideia da rotina, lembra que eu trouxe? Que é um dos pontos que a gente encontra de problemas que a situação atual traz para a gente, de a falta de uma organização, de uma rotina clara, de uma plataforma de fato de ensino. O Padlet, no modo prateleira que a gente viu agora há pouco, funciona muito bem para isso. Aqui a gente tem um exemplo que pode ser para educação infantil, educação de Fundamental 1 e 2. Ele funciona para todos esses anos, né? Muito bem, inclusive. E aqui a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, trazendo pontos específicos do que a gente vai ver realmente. Então, pessoal, a gente vai poder ver conteúdo, a gente vai poder ver arquivos, você pode colocar links, pode colocar link para outros Padlets, criando-se assim todo um padrão, né? Isso é maravilhoso, você poder criar. A palavra rotina traz esse termo, né? O termo do padrão, é o termo de você chegar e você poder entender o que está acontecendo, tendo usado apenas uma vez. Por isso que a gente tem uma facilidade em adoção por parte dos pais, muito por essa intuitividade que o Padlet traz. E, pessoal, sempre relembrando que uma das formas mais importantes de se pensar sobre o Padlet é a questão da segurança. A gente consegue ter o mesmo site, o mesmo link para cada turma e ele é fixo para cada turma. Então a gente nunca tem o problema de se perder, de postar em outro Padlet, tá? A gente até vai falar sobre isso logo logo. Legal, Léo. Eu vi que a gente pode fazer muita coisa, a gente consegue organizar. Eu quero saber mais. Eu vou mostrar, a gente pode, inclusive, colocar outros Padlets aqui dentro. As nossas possibilidades com o Padlet, né? A gente consegue ajudar muito bem vocês a poder organizar uma rotina escolar dentro, claro, dos seus objetivos pedagógicos, né, pessoal? Mas, claro, se você quiser também criar o seu próprio Padlet para poder passar algum conteúdo, seja ele em modo de linha do tempo, para falar, por exemplo, aqui, como está sendo na tela, sobre dinossauros. Se você quiser trazer uma linha do tempo do período Triássico, Jurássico, você pode fazer isso muito bem. Porque cada post desse, ele é interativo. Você pode tocar na foto e você vai ver ela em tempo real. Você pode tocar no vídeo e você vai ver ele em tempo real ali. Ou seja, você pode mandar esse mesmo link para todo mundo, e todo mundo da sua sala, todo mundo da sua turma, os pais vão poder receber isso de braços abertos muito pela facilidade. Vai ter uma adoção muito instantânea, praticamente instantânea mesmo. Porque é só você abrir e começar a ler, começar a usar, né? A gente consegue usar isso, queridos, para diversos tipos de matérias, diversos tipos de atividades, seja para gerar uma ideia de discussão, de um debate, para fixar algum tipo de conteúdo, para a gente poder passar alguma ideia geral, engajar eles também através de uma discussão, trazer uma história por fotos, usando linha do tempo, ou até como está sendo pela tela aqui o mapa, pessoal. A gente consegue usar o mapa de várias formas diferentes, e uma delas é criando esses pontinhos e trazendo, por exemplo, temas de curiosidades sobre os prédios mais altos do mundo, sobre aonde que a gente consegue encontrar usinas nucleares, hidrelétricas, os maiores lagos que a gente tem hoje em dia, né? Então, olha só todo o leque que a gente está abrindo aqui hoje, juntinhos mais uma vez, né? E, queridos, vamos falar um pouquinho sobre segurança, que tal? Queridos, a ideia da segurança sobre dados, sobre privacidade, está cada vez mais importante, né? A gente tem que se preocupar com isso, principalmente no mundo híbrido como a gente está hoje, principalmente online, né? Infelizmente, a gente está sendo forçado a ficar no modo online mais do que o presencial. Só que assim a gente também consegue utilizar várias formas legais disso. A gente consegue tirar coisas boas disso, sim, pessoal. Dentro do Padlet, ele te dá possibilidades para você ficar tranquilo quanto às informações. Você pode, por exemplo, mudar. A gente, no caso, consegue auxiliar vocês o que os seus visitantes, no caso, os seus alunos e os pais, podem fazer dentro de cada Padlet. Então, se você quiser que eles apenas leiam, você pode fazer isso. Se precisar de senha, se você precisar que ele fique público, privado, ou se por acaso seja um Padlet para entregar atividades, o visitante ele pode postar também, tá bom? E o mais importante é que o poder está na sua mão, tá? Você pode sim editar e só você pode editar, tá? Isso acho que é o mais importante como um todo. Você poder entender tudo que está na sua mão ali. E uma ideia que eu também queria falar para todos vocês é
a importância de você poder filtrar o conteúdo. Ou seja, se por acaso você tiver um Padlet de entrega de atividades, pessoal, a gente consegue setar, configurar um requerimento de aprovação. Ou seja, todas as entregas vão ficar invisíveis para quem chega. Só você vai poder ver. E se por acaso que você quer que a sala veja aquela entrega, você pode aprovar e ela vai ficar visível tranquilamente. Se por acaso, outro ponto importante para o requerimento de é, aprovação, você pode, por exemplo, você recebeu alguma entrega e você percebeu que faltou alguma coisa, faltou algum tipo de foto, algum tipo de vídeo, alguma coisa veio errada, e você precisa que o aluno faça de novo, você pode fazer isso tranquilamente, porque passou pelo seu crivo, pelo seu filtro, né? Você viu aquilo, aquilo não foi postado. Assim que você receber ele de volta, só que do jeito certo, você pode postar, você pode aprovar e ele vai ser postado de forma muito prática, né? Pessoal, eu quero trazer para vocês, resumidamente, são esses pontos. É o ponto da segurança de acesso para cada turma. Se por acaso você tem o quinto A, o quinto B, o quinto C, a gente passa longe desse problema de uma turma postar na outra, de um pai, por exemplo, abrir um Padlet, algum site de turma errado, né? A gente também consegue sempre frisar muito bem que você, professor, pode editar e apenas você. Ou seja, não corre o risco de ter nenhum tipo de mudança que não foi prevista, né? Além do fato de o link para o Padlet, aquele sitezinho para cada turma, ele ser sempre o mesmo link. Ou seja, você vai poder passar um ano inteiro pedindo atividades, pedindo entregas, sempre no mesmo link. Inclusive, pessoal, o Padlet ele é muito importante para criar uma autonomia para os nossos pequenos. A gente já viu infantil 4, infantil 5 acessando por si só o Padlet, porque é muito tranquilo. É um link, ele vai abrir e, pessoal, confia em mim, eles sabem usar, tá? Eles sabem muito bem usar isso, eles usam isso todos os dias, todos os tipos de ferramentas eles estão sempre usando. E o Padlet é mais uma, que vem para poder ficar do seu lado e de forma muito completa, tá bom? Mas agora um ponto também super importante, e eu já vou chamar aqui as meninas, é a questão de como que você consegue customizar o Padlet ao máximo, ou seja, cada Padlet consegue ficar exatamente com a carinha da comunicação da sua escola, da sua instituição. Pessoal, cada escola tem uma cor, tem um logo, tem um jeito que quer trazer essas entregas, essas atividades para os seus alunos, né? O Padlet, isso não fica por baixo, isso fica por cima. A gente vai poder sempre colocar isso como prioridade zero. É muito importante o aluno poder entrar num ambiente virtual e poder entender que ele está na sala de aula dele, né? Não só a gente, mas também o professor. Desculpa, não só o aluno, mas também o professor, o educador que está lá. É importante que ele entenda quais ambientes que estão sendo trabalhados, né? Assim, a gente consegue fazer, por exemplo, para cada segunda, para cada terça, ter a sua agenda de aulas. Então, por exemplo, na segunda-feira, a gente vai trabalhar matemática, português, geografia, leitura. A gente consegue fazer logo abaixo, nessa lista, os pontinhos para cada aula, né? E, pessoal, cada um desses pontos, desses postzinhos, eles são editáveis. Você consegue colocar mídias neles. Então, você pode colocar, por exemplo, fotos, você pode colocar vídeo, você pode colocar desenho, pode colocar voz, que também é super importante. É realmente uma caixa de areia. Não sei se vocês já ouviram esse termo antes, mas o caixa de areia ele realmente funciona aqui dentro. É um ambiente onde você pode ficar confortável para isso. Sem mencionar também a escalabilidade. O que eu falo com escalabilidade? É você poder pegar um Padlet e transformar ele em várias turmas diferentes. O mesmo Padlet. Você pode cloná-los, né? Então, o quinto A, o quinto B e o quinto C só precisou fazer um Padlet e eles foram clonados em sequência. Pessoal, a gente consegue tratar de várias formas diferentes, vários assuntos aqui dentro, tá? E a gente realmente faz um convite para o uso do Padlet. A gente quer muito trazer para todos vocês experiências reais. E para isso a gente trouxe duas pessoas maravilhosas que trabalham com ele praticamente todos os dias, estão muito acostumadas com eles, né? E uma delas é a Patrícia. A Patrícia é gestora
de Educação Infantil e Fundamental 1 no Colégio Interativa lá de Londrina. Patrícia, fique à vontade, tá? O evento é inteirinho seu, tá bom? Obrigada. Primeiramente, quero agradecer os meninos da Sejunta, o pessoal da Sejunta, que realmente esse nome representa, porque eles se juntam mesmo com a gente. É muito bacana essa parceria deles. E agradecer a todos vocês. Quero contar, na verdade, aqui é um bate-papo, contar um pouquinho da minha experiência. Como eles disseram, eu sou coordenadora da Educação Infantil e Fundamental Anos Iniciais. E acho que vocês devem ter passado ou estão passando ainda, né? A gente achou que acabaria, mas acho que não, só que não, né? Por esse período tão difícil. O que eu converso sempre com os pais, e vou conversar com vocês, nós estávamos acostumados com o cenário, estávamos mudando a visão da educação infantil com os pais, uma educação infantil onde todos participavam juntos, a mão na massa, tudo aquilo, maker e as novidades todas. Aí fomos pegos pela pandemia, e o que fazer com os pequenos, né, que são tão concretos? Como que a gente trabalha com os pequenos, com algo que a gente sempre foi contra, que é a exposição de tela, essa questão toda para os pequenos. Os pediatras falam muito sobre isso, como organizar. E daí eu estava muito perdida e os meninos da Sejunta vieram e falaram: Paty, a gente tem o Padlet. Eu falei: que isso? Eu preciso conhecer esse negócio. E quando eles apresentaram, eu falei: tá aí a solução, pelo menos assim, não para todos os meus problemas, mas para boa parte deles, porque os pais passaram a ser os meus bastidores e eu precisava que os pais organizassem os materiais, eu precisava que os pais entendessem o mínimo da intencionalidade do trabalho pedagógico e eu precisava dessa parceria. Então, o que eu fiz? Fui entender com os meninos o que era esse Padlet. Falei, não, mas eu quero um com a minha cara, com a cara do nosso colégio, que o nosso colégio tem umas características específicas. Então, eu tirei o ursinho, coloquei o catavento, nós colocamos o azul do colégio, daí fomos deixando com uma cara bem bacana. E eu fui, junto com as professoras, a gente foi criando o teor pedagógico desse Padlet, que é muito legal, a disposição que a gente queria que aparecesse, como que apareciam as aulas. Então, nesse tempo, eu acredito que vocês também estão passando por isso, a gente reavalia muito o contexto, então, cada dia, né? Às vezes, minutos você fala, nossa, isso aqui não deu bom, isso foi legal. Então, semana após semana eu tinha que repensar. Então, começamos insanos mandando um monte de proposta para casa. Daí os pais começaram a surtar, porque eles não sabiam como fazer com aquilo tudo. Depois entramos em aula online todo dia e agora mesclamos. Então fazemos um pouco online, mandamos um pouco de proposta até chegar no equilíbrio. Mas até que isso acontecesse, os pais não estavam preparados. Então imagine, né? Os pais da educação infantil nunca tiveram os bastidores, não sabiam nem por onde começar. Como que eu falava, pai, agora monta um contexto, faz para mim uma torre onde a criança vai ter as possibilidades. Muito difícil para o pai que não é formado nisso. Então, no Padlet, eu consegui trazer imagens de como propor, nós conseguimos colocar vídeos da professora instruindo como fazer. Lógico, tive que fazer esse acompanhamento em tempo real com as famílias, né? Não dá para deixar assim, a gente colocar e só deixar. Então, tinha que fazer uma interpretação de texto, porque vamos combinar que as famílias leem, mas elas não entendem o que está escrito, daí às vezes se perdem muito. Então, fizemos, os meninos da Sejunta estiveram com a gente, nós migramos os pais para esse lugar, mostramos como funcionava, inclusive o Léo colocou que tem alunos de 4 e 5 que já entram. Sim, gente, entram. Eu tenho na escola, isso é verdadeiro. Quando falaram para mim, eu falei, não, estão tomando remédio, isso não é possível. Entram sim. E daí aqui até trouxe um tutorial para que vocês observassem como eu fiz, né? Com as famílias, como que foi esse processo. A gente tentou lidar da forma mais tranquila, por mais que o caos estivesse presente. A gente que é docente, que é gestor, professor, a gente sabe onde a gente quer chegar com as crianças. Os pais, eles estão mais perdidos ainda com essa pandemia. A gente precisa trazer para eles um norte, e acho que o Padlet é um bom
dispositivo para isso, é um excelente recurso. Eu falei que agora eu faço Padlet para tudo. As pessoas estão perdidas na escola, eu falo, faz Padlet que vai resolver sua vida. Então é isso, eu queria que o Léo colocasse, e daí se alguém tivesse alguma dúvida depois, não sei se os meninos querem que eu acrescente algo. Obrigada. Olá, família interativa. Temos passado por momentos difíceis com a pandemia, com o distanciamento, porém continuamos conectados como sempre. Por isso, mais uma inovação vem contribuir com esse processo de ensino-aprendizagem, que é a plataforma Padlet, utilizada no infantil. A plataforma tem como objetivo facilitar a vida das famílias, trazendo a lógica pedagógica que será trabalhada, bem como a organização da semana inteira, incluindo os materiais, horários de aula que serão realizadas com as crianças. Ainda também temos uma mesma sala, facilitando assim o acesso e a autonomia das crianças. Pensamos que assim podemos aproximar família e escola em tempos de pandemia e continuarmos conectados como sempre. Bom, isso foi o que eu mandei. Ai, Léo, desculpa. Isso foi o que eu mandei para as famílias para iniciar esse processo, mas, gente, não é tão fácil assim, tá? O castelo não é tão lindo. Aí tem gente até hoje que pergunta qual o link, mas tudo bem. Mas tem os que já sabem. Então a gente tem que ir assim devagar e vai conquistando. E foi muito legal, quero trazer para vocês, que os pais elogiaram muito e começaram a validar e se interessar pelo processo da educação infantil, que eu acho que isso é muito difícil para nós, educadores da primeira infância, porque nós temos pouco reconhecimento familiar, porque antes tínhamos um lugar que era de deixar as crianças e não um lugar de diferentes habilidades, e que hoje tem sido modificado. Então, os pais conseguiram ver a seriedade que estava por trás do nosso trabalho. Eu acho que esse foi o maior ganho de todos. Então, o Padlet, eu só tenho a agradecer por esse pessoal aí que inventou essa ferramenta. Demais, demais. Obrigado, Paty, de verdade. A gente adora ouvir sempre vocês. É maravilhoso saber o quanto que a gente conseguiu conquistar e está conquistando a cada dia, né? Então, obrigado mais uma vez pela sua presença, tá? E agora, pessoal, eu vou chamar uma outra pessoa muito especial, que é a professora Andréia, professora do Infantil 5, lá do CONSA, aqui de São Paulo, Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida. Andréia, mais uma vez, fica muito à vontade, tá? O evento é todinho seu também, tá bom? Obrigada, meu nome é Andréia, eu trabalho no Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida. Eu também gostaria de agradecer a equipe do Se Junta, que são muito parceiros, nos apoiaram muito no ano passado, e a todos vocês que estão participando desse evento também, né? Então, assim, como a Patrícia disse, no ano passado nós fomos surpreendidos pela pandemia, e aí, com essa nova maneira de ensinar, e o que a gente ia fazer, e que, na verdade, não era só uma maneira nova de ensinar, mas era também uma maneira nova de aprender, porque nós aprendemos muitas coisas, né? No começo, a gente atirava para todos os lados, né? Até chegar num equilíbrio e saber qual é a melhor ferramenta, qual o melhor recurso, a gente começou a tirar para todos os lados, né? E agora eu acho que a gente consegue ter um equilíbrio melhor, depois de ter usado essas ferramentas no dia a dia. No começo, nós usávamos o e-mail para encaminhar as atividades para as crianças e receber os materiais também. E a própria plataforma da escola. Mas no dia a dia ela não era usual, né? Para os pais, não era uma coisa que facilitava, os pais reclamavam. Então, quando o Padlet chegou lá na nossa escola, isso facilitou muito o dia a dia dos pais, né? Porque nós usamos diversas ferramentas, nós usamos o Padlet, usamos o Canva, o Telegram, o Kahoot, mas o Padlet foi o mais usado, até por essa questão da facilidade, por ser como o Leonardo mostrou para a gente, é uma ferramenta muito intuitiva, então, assim, é tanto de fácil uso para as crianças, quanto para as famílias também, né? E porque realmente na educação infantil a gente lida com crianças que ainda não são muito autônomas, apesar da gente estar falando de uma geração que parece que eles já nasceram conectados com essa
com esses equipamentos e com tudo. Então, eles têm uma facilidade, às vezes, até muito maior do que a minha, por exemplo. Mas, assim, eu acho que o Padlet realmente é uma ferramenta que ajudou muito no dia a dia por ser muito intuitivo, por ser de fácil uso. Então, facilitou para os pais que podiam conectar usando o link no próprio celular, e eles te fotografavam a atividade que as crianças faziam e já colocavam, já abasteciam o Padlet com essa foto. Então, assim, no dia a dia, isso facilitou muito para eles, né? E é uma ferramenta com múltiplos usos. Então, nós também fizemos como a Patrícia, mandamos um vídeo um pouco mais simples, mas também para poder mostrar para as famílias como é que a gente iria usar esse Padlet. Você vai colocar aí, Léo? Padlet é um mural virtual, rápido e simples de acessar. Clique no link enviado pela professora. Você será automaticamente direcionado para uma tela de postagem. Clique no ícone mais no canto direito. Uma janela abrirá. Em título, digite o nome do estudante. Em seguida, clique no ícone indicado para carregar a imagem salva do seu computador ou celular. Após a imagem ser carregada, clique em postar e pronto. Sua imagem já está salva. Então, na verdade, o Leonardo já falou e a Patrícia também falou, é uma ferramenta que a gente consegue personalizar. Então, nós também personalizamos com o fundo da escola e fomos lá na engrenagem colocando aquilo que a gente queria. Então, nós habilitamos, por exemplo, o item de poder curtir. Então, eles tinham essa autonomia para curtir ou não as atividades que eram postadas e colocamos também os comentários. Então, quando as crianças postavam um vídeo ou uma atividade, eu fazia um comentário aqui na parte de baixo das atividades postadas. Uma coisa que facilitou muito o nosso dia a dia, porque era assim, as crianças antes mandavam por e-mail as atividades, as tarefas, e aí eu tinha que salvar uma de cada vez para depois, quando eu queria compartilhar com as crianças no meu encontro online. Com o Padlet, eu abria o meu Padlet e na hora eu já entrava em cada atividade postada pelos estudantes para poder compartilhar com a turma toda. Então, isso é muito interessante, da gente ter essa facilidade de poder compartilhar todo o material com o grupo todo. Não fica um trabalho individualizado, mas fica uma coisa mais coletiva, né? E é como a Patrícia e o Léo já disseram, é uma ferramenta que você pode abastecer com muitas coisas. Com vídeo, com imagem, com texto, com voz, e, inclusive, você vai chegar a mostrar, Léo, um vídeo que as crianças colocaram? Com certeza. Com certeza. Fica à vontade também, André, para poder falar sobre eles, tá? Eu toco eles e depois você pode... Tá bom. Uhum. Tá bom? Tá bom, combinado. Amigos, tudo bem? Hoje eu vou apresentar minha nova escultura. Esse daqui é o meu barco. Pra frente a alavanquinha e pra trás. Essas são as folhas. Essa é a minha árvore pinha. Essa daqui é a terra, a graminha. Eu colei a massinha. Foi a ideia para professora Andréia de colar a massinha. Eu usei tantas coisas, fiz uma borboleta, um sol e usei uma conchinha aqui. Na verdade, quando a gente consegue compartilhar um vídeo desse com as crianças do grupo, isso é muito rico, né? Porque quando a gente tem acesso só a uma foto, a foto às vezes não diz o processo todo. Então, com um vídeo, a criança consegue, com detalhes, contar como foi o processo que ela fez, o que ela quis criar, onde é que ela chegou com a atividade que foi proposta, né? Então, isso facilitou muito. Então, durante os encontros online, eu abri o próprio vídeo postado pela criança para poder compartilhar com as outras crianças do grupo. Perfeito. Passar, Léo. Realmente, ela fez um cenário completo aqui, né? Muito legal. Na verdade, nós fizemos kits com as crianças, eles retiraram kits na escola, então tinha alguns elementos da natureza, e aí, como na escola a gente faz muita atividade, como a Patrícia disse,
lúdica, corporal, com aproximação com a natureza, no online nós perdemos isso, né? Então, a gente tentou utilizar esses elementos da natureza para fazer algumas propostas para as crianças de como eles estavam acostumados a fazer no colégio. Então, eles usaram esses elementos que eles receberam para criar diversas obras. Perfeito. E, ao meu ver, Andréia, essa possibilidade de documentação que o Padlet traz é essencial para poder fixar ainda mais o conteúdo, né? A gente vai poder ver com muito mais calma cada processo, cada de fato que eles vão tendo, criando e podendo trabalhar em cima disso, né? Sim, e quando você começa a compartilhar com as crianças o que eles estão fazendo, eles se envolvem e começam a querer fazer também. Então, no começo, vou te dizer que não é todo mundo que postava e fazia tudo. Mas aí, quando eles começam a ver que o amigo fez, que ficou bacana, que era interessante, eles começam a se animar para fazer também e começar a abastecer mais o Padlet da sala. Realmente, eles querem participar. Eu quero que o meu vídeo Sim. também seja lá, né? E eles me cobravam, às vezes no dia seguinte eles falavam, Andréia, você vai abrir o Padlet para mostrar o que eu coloquei lá? Então eles ficavam esperando o momento de compartilhar as coisas mesmo. Imagino, imagino. Andréia, com sua licença aqui, eu vou passar para o próximo vídeo, tá? Tá bom? Perfeito, à vontade. Esse elefante leva 22 meses para sair da barriga da mãe. Então, nós fizemos um trabalho que era um projeto sobre os animais ameaçados de extinção. E aí as crianças foram fazendo diversas pesquisas e aí eles iam compartilhando o que eles iam pesquisando e descobrindo nessa ferramenta, né? Eu usei muito o modo prateleira, mas aqui no evento de hoje eu já fiquei de olho nesse do mapa aí, porque daí agora a gente vai poder marcar lá no mapa em que lugar do mundo está esse animal ameaçado de extinção. Eu já vou começar a explorar um pouquinho mais a ferramenta. Exatamente, porque a princípio a gente pensa que talvez o mapa sirva só para geografia, para história, mas não. A gente usa localização para todas as matérias possíveis. A gente consegue encontrar uma ideia para ele poder ser usado em praticamente todas elas, né, Andréia? Uhum. Obrigado demais pela sua participação. Eu vou passar para o nosso próximo slide, que você pode falar para a gente como que funciona toda a ideia de estruturação do seu Padlet, tá? Sim, então aqui tem uma foto, uma imagem de uma parte do meu Padlet, né? Como eu disse para vocês, eu usava mais a prateleira. Então, nessa prateleira, as crianças anexavam as tarefas, como um desenho, ou uma tarefa escrita, ou uma produção de artes, como está aqui, ou até mesmo um jogo que eu propunha para as crianças. Depois eu pedia para eles compartilharem uma foto ou algum registro de como foi o jogo. E aí eles colocavam como tinha sido isso com a família. E aqui já dá para ver, tá vendo, na parte de baixo as curtidas, então não era só eu que curtia, eles entravam na ferramenta e aí eles curtiam o que as outras crianças tinham colocado lá. E às vezes na minha aula, no dia seguinte, se eu não abrisse o Padlet, eles falavam, Andréia, você não mostrou o vídeo que o Vitor fez sobre a realidade aumentada, mostra para todo mundo ver. Me cobravam, então eu não podia ficar sem abrir o Padlet um dia sequer, assim, né? E aí também tinha a parte de que a gente fazia os comentários em cada tarefa. Na verdade, eu acho que o Padlet, diante de tudo que a gente usou ano passado, porque, como eu disse para vocês, nós usamos, sim, o Canva, o Telegram, o Kahoot, usamos diversas ferramentas, mas essa foi a que abrangeu o maior número de possibilidades para o nosso trabalho, para facilitar o nosso trabalho. E eu acho que o maior benefício que a gente teve enquanto escolha de ferramenta foi uma ótima aceitação das famílias pela facilidade do uso, porque assim, a gente tem que pensar nessas famílias que estão também trabalhando em home office, estão com N questões, N desafios dentro de casa, dentro dessa pandemia, e que aí se você propõe uma ferramenta que demanda muito trabalho para ele acessar, para ele utilizar, ele acaba não fazendo. Né? Então, eu acho que o Padlet facilitou a vida dos pais por isso. E eles falavam, André, essa ferramenta foi a melhor até agora. Elogiaram bastante pela facilidade de uso. Então, foi esse o nosso maior benefício. Legal, André. É muito bom poder ver as possibilidades para poder engajar como um todo, né? Porque se você traz uma ferramenta que ela traz uma dificuldade, muitos passos para poder ser usada, até desencoraja o aluno, né?
Padlet, ele funciona até como se fosse um momento ali de brilho, né? O aluno ele quer participar, a gente pode trazer mais possibilidades para ele poder se comunicar com outros alunos. Talvez um aluno que ele seja um pouco mais tímido, ele pode brilhar aqui dentro, olha só. Serve como inclusão de várias formas diferentes, de momentos de comunicação, até aquela metacognição, onde eles podem, eles mesmos, conversarem sobre os próprios trabalhos, né? Eu acho que Então, realmente é uma tecnologia que promove o envolvimento, faz com que as crianças se envolvam mais mesmo. transforma todo o nosso momento de hoje, né? Toda a nossa situação geral, de fato, né? Sim. Perfeito, perfeito. Andréia, Patrícia, obrigado de coração. Vocês são incríveis. É muito bom ter vocês mais uma vez aqui conosco. Obrigado. Ô, Patrícia, nós que agradecemos também de poder conhecer essa ferramenta que facilitou muito a nossa vida, né? Ah, eu já falei que esse povo é de Deus, pelo amor de Deus. Não vivos mais sem o Padlet. Bom, gente. Obrigado de verdade. E, queridos, um ponto que eu não falei ainda, mas é provavelmente um dos mais importantes, é quando a gente para e pensa, olha só, tem muita coisa que eu posso fazer. Eu posso usar mapa, posso usar mural, posso usar linha do tempo, posso compartilhar, posso pedir entrega, posso usar como toda aquela plataforma de ensino, de fato, mas aonde que eu posso usar o Padlet? Pessoal, o Padlet, além de tudo isso, ele é multiplataforma, tá? Você pode usar ele de qualquer aparelho que tenha internet. Se por acaso você tem um Mac, você tem um iPad, tem um PC, um celular, a gente só não indica calculadora porque realmente não tem internet em calculadora, né? Mas para todo o resto você pode ficar à vontade para poder usar o Padlet. Inclusive aqui na foto você está vendo várias possibilidades, né? A gente está vendo como é que funciona numa tela de desktop para um computador, de fato, para um iPad, para um celular, tudo ele se conversam. Você consegue fazer exatamente tudo em cada um desses aparelhos, tá bom? E, queridos, a gente, assim, traz o nosso momento de metacognição. A gente vai poder ver juntos o que a gente explorou hoje, todo esse momento especial que a gente teve. A gente pôde falar sobre a situação atual, sobre pandemia, sobre ensino híbrido, ensino online, as dificuldades que os anos mais iniciais passam através da autonomia, né? Alguns anos avançados você já consegue, tendo um pouco mais de ajuda em todos esses âmbitos, e os anos iniciais sofrem muito com isso, sofrem com aquela dependência de familiares, sofrem com toda a questão deles precisarem de uma ajuda mais constante ali. E a gente consegue ajudar tudo isso de forma muito completa utilizando o Padlet. Essa ferramenta maravilhosa que é um ambiente virtual compartilhado que você pode usar gratuitamente. A gente aqui consegue trabalhar muito bem, consegue dar um suporte em todos os âmbitos possíveis. E depois a gente teve esse momento maravilhoso de compartilhação, de compartilhamento de experiências reais com a Patrícia e também com a professora Andréia. Para isso, eu vou chamar aqui o meu amigo Yuri, para ele poder falar também o que ele pensa, o que ele achou dessa reunião de hoje, o que ele pode trazer para a gente também. Nossa, Léo, adorei a fala das professoras, adorei esses componentes que você trouxe. Realmente o Padlet, ele nos dá muitas ideias e nos dá muitas frentes diferentes, né? Então, se eu pudesse resumir em uma palavra, o Padlet seria simplicidade. Porque em um único local, imagina que num único site, num único link, os nossos alunos, eles conseguem enxergar esses conteúdos e aprender por foto, por vídeo. Os pais, eles conseguem simplesmente logar nesse site e deixar o filho dele aprendendo dentro dessa plataforma, a partir da estratégia da escola. E, claro, a instituição também, em um único local, consegue alocar todo o conteúdo da disciplina, que fica mais fácil esse controle também em um único lugar. Então, o Padlet, por causa da sua simplicidade, ele cai como uma luva para a educação infantil, e isso é essencial nesse momento, né, de educação à distância, ter esse distanciamento social. Nós precisamos de ferramentas que nos aproximem dos nossos alunos. E tendo uma ferramenta que não necessite de um grande esforço
do lado dos pais, que eles simplesmente entrem num site e consigam acessar, o seu filho consiga acessar esse conteúdo, é essencial nesse momento que nós estamos passando. E estou muito feliz por isso. Seguindo, claro, a gente deu todas essas ideias, mas nós também da Sejunta fornecemos esse apoio para criar toda essa estrutura para vocês, tá? Então, Léo, pode passar o slide, por gentileza. Caso vocês queiram implementar o Padlet na escola de vocês, seja tanto para educação infantil, Fundamental 1, pensando nos anos iniciais, a Sejunta está junto com vocês para apoiar nessa implementação, tá? Então, toda essa estrutura que vocês viram, nós fornecemos treinamentos, capacitações, manuais de como acessar. Então, nós estamos junto com vocês, tá? Então, tendo interesse, nós temos um e-mail aqui para vocês acessarem e poderem entrar e conversar com a gente mais sobre o Padlet, que nós passamos todos os detalhes, marcamos uma reunião com vocês para passar todos esses passos, tá? Pode passar, Léo. Agora, também comentar que no próximo semestre a gente vai ter muitas possibilidades. Então, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, conhecer os nossos cursos, porque nós vamos ter muito mais interações. Essa é só uma do começo do ano que a gente tem e vão ter muitas outras. Então, se inscrevam nas nossas redes sociais, acompanhem dentro dos nossos cursos. Léo, eu queria até te pedir para mandar o link dos nossos cursos, para quem quiser conhecer mais esse trabalho da Sejunta, que nós temos diversas ferramentas e muitos desses cursos vocês, professores, conseguem conhecer de maneira gratuita. Então, fica aqui o meu convite. Pode passar, Léo? E claro, como eu comentei lá no início, todos os nossos eventos estão disponíveis no YouTube, tá? Então, os eventos que já aconteceram, vocês conseguem assistir pelo nosso canal. Então, podem ir lá explorar, vocês vão ver que tem muito conteúdo legal sobre realidade aumentada, livros de criatividade, livros de programação. Então, tem muita coisa que a gente consegue explorar por lá. E, claro, o link está aí no chat para vocês se inscreverem. E esse nosso evento também vai ser disponibilizado em breve no nosso canal. Então, não deixem de se inscrever. Tá? Pode passar para o próximo, Léo. Também temos o recado da nossa comunidade Apple Teacher, tá? Que é um grupo de WhatsApp de professores feito para professores, tá? Então, dentro desse grupo, nós compartilhamos ideias, compartilhamos os próximos eventos que vão ter. Os professores também interagem entre si, tirando dúvidas, mandando sugestões. Então, fica aqui também o meu convite, caso vocês queiram continuar essa nossa discussão, com o tema Padlet ou com próximos temas, fiquem à vontade de entrar no nosso grupo do WhatsApp, que vai ser super bem-vindo e é um grupo de vocês, tá? Pode passar, Léo. Perfeito. Então, Léo, se você puder colocar também o slide da parte de perguntas para as professoras, por gentileza, que eu acredito que a gente já pode chegar nessa parte. Pode deixar. Aí, legal, gente, dando contexto a essas perguntas que vocês me enviaram por chat, tá? Eu agradeço muito e anotei elas, e agora eu vou compartilhar com as professoras, tá? Então, tanto a Patrícia quanto a Andrea vai responder para vocês, e eu já estou com elas aqui, o Léo vai colocar aqui o slide na tela para a gente poder ir respondendo essas perguntas, tá? Inclusive, eu tenho elas aqui, eu estou vendo que o pessoal está até perguntando mais, legal. Então, legal. Obrigado, Léo, eu vi que você colocou na tela. Primeira pergunta que nós temos. Vou iniciar as perguntas para a Patrícia, tá? Paty, a primeira pergunta é: quanto tempo de aula online é recomendável para as crianças? Então, como eu comentei, o ideal é que eles tenham menos tempo de tela, mas só que na situação atual, o que que acontece? Se a gente não oferece uma tela
pedagógico, o pai vai oferecer uma tela de outra coisa. Então, hoje nós temos nós temos 4 e 5, eu estou falando, nós temos 4 encontros, a gente chama de encontro, não de aula, pela idade deles, de meia hora cada um. E daí a gente distribui da melhor forma, para que a criança vá interagindo pedagogicamente, é melhor do que às vezes ficar lá na galinha pintadinha, ou em qualquer outra coisa que a mãe acaba propondo. E a gente tenta, dessa forma, trazer a linha pedagógica, não perder o vínculo, etc. e tal. Mas o ideal é que fique o menos tempo possível, né? Agora a gente tem que lidar com as possibilidades da pandemia, que tem pai que não tem como, tem que deixar, tá em home office, como a Andréa mesmo comentou. É porque tem esse tempo que tá me deixando nervosa esse negócio. Só para administrar, né? Como a gente tem pouco tempo de evento, mas Tá bom. ótimo, Paty. E mais uma perguntinha para você, é como trabalhar com sala virtual com graus de aprendizagem diferente? Então, é realmente um desafio. O que você acha, Paty? Então, nesses intervalos é que a gente atende essas crianças, porque não dá, vocês sabem, qualquer sala, pode ser de 3 anos, 2 anos, 4, 5, primeiro, sempre tem crianças com necessidades diferentes. Então, a gente chama a criança em momentos diferentes para fazer atendimento individualizado, isso é legal. Às vezes a criança nem é conteúdo, assim, propriamente do livro, a gente não usa o livro na educação infantil, mas é só um exemplo. Mas a criança está com medo de alguma coisa, está com medo porque todo mundo está falando do vírus. Então a gente chama a criança, daí a professora traz uma história e através do Padlet a gente vai fazendo todos esses encontros. Então ele é facilitador também. Legal, ótimo. Agora eu vou passar para a Andréa também, que a gente tem bastante perguntas interessantes aqui. Uma professora perguntou aqui, Andréa, como associar as ferramentas digitais com a educação infantil, pensando em aplicativos, pensando no próprio Padlet. Na verdade, é como eu disse lá, que as crianças, na verdade, elas já nasceram conectadas, parece, né? Que eles têm uma facilidade em aprender, em mexer com essas diversas ferramentas, né? E eu acho que essas ferramentas, elas podem nos ajudar nesse processo de aprendizagem, né? Porque, na verdade, quando a gente usa o Padlet, usa o Kahoot, ou usa essas outras ferramentas, elas nos ajudam no processo de interação das crianças. Com certeza. Eu posso ajudar? Eu nem era, Claro. né? Sim, Mas lógico. sabe o que Claro. acontece? As formações que o Se Junta proporcionam também facilita. Então, as minhas professoras fizeram várias formações de iMovie, de muitas coisas, porque por mais que a gente sabe mexer no celular, mas não é a mesma coisa do que a gente está vivendo, né? E ter que fazer uma aula interessante, chamar a atenção das crianças, é bem complicado. E esses cursos, eles são facilitadores. Minha professora fez no Play-Doh, eu falei certo, Play-Doh, Yuri? Fala Falou. aí. Sim. Ai, graças a Deus. Ela fez uma estrela, gente, e essa estrela depois teve uma gamificação. Nossa, foi top. As mães gritavam de casa. Então, eu acho que é isso, é trazer vida para esse momento, é trazer verdade e tentar passar. Além de tudo que a gente precisa passar para os pais esperança, continuidade e dizer para eles que a escola continua viva. A escola está viva, está dentro dos lares, mas ela está viva. Que legal. E é gostoso quando a gente vê o brilho nos olhos das crianças e das famílias, né? Então, o Se Junta também nos apresentou a ferramenta que é o Kahoot. E os meus alunos fizeram, eles elaboraram as perguntas e as respostas, e depois nós trocamos entre as séries. E aí, então, isso fez com que eles se envolvessem super. Eu tive um aluno até que no final lá das atividades, ele trouxe um troféu, porque ele disse, a gente merece um troféu, porque a gente conseguiu responder a maioria das perguntas. Eles vão se envolvendo. Então, eu acho que realmente o Se Junta acaba nos proporcionando e nos apresentando algumas ferramentas que a gente consegue envolver as crianças da educação infantil, coisa que no começo a gente achava que não ia dar conta e não ia conseguir nunca, né? E assim, só que eu preciso dizer, né, que no começo também, às vezes a gente se assusta com a ferramenta, diz eu não vou dar conta, eu não vou saber usar, mas aí o Yuri com a equipe toda estão sempre assim nos apoiando, nos auxiliando, nos trazendo segurança, e aí depois, hoje você olha para a ferramenta e consegue usar ela com o pé nas costas, né? Mas no começo às vezes assusta um pouquinho, mas não se assustem, porque depois quando a gente começa a mexer, a explorar, a gente vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças.
É isso mesmo. E uma coisa, eu vou falar de novo, Yuri. E uma coisa importante é o seguinte, eles estão sempre lá, gente. Eu acho que isso é uma coisa que a escola espera de uma assessoria, de alguém que está junto. O Se Junta tem o nome que representa como eles são, a equipe deles. Porque, de fato, se é 7 horas da manhã, o Yuri, o Léo, o Gui, com quem você quiser, você marcou, eles estarão lá. 7 horas da noite, ontem eles estavam com a nossa equipe até as 9. E daí, na maior animação, na maior gentileza, eu acho que, e paciência, então, meu Deus, eu falo pro Yuri, Yuri, não fala assim, porque não é tão simples para mim, mas eles têm muita paciência. Então, eu acho que a gente precisa muito unir forças para passar por esse período. É uma parceria mesmo. Nós, quando usamos o Kahoot, nós tivemos que fazer 6 atendimentos online para tirar muitas dúvidas que foram surgindo durante o percurso. E assim, não foi uma, não foi duas, não foram 3, foram 6. E todas as 6 vezes eles estavam lá para nos apoiar e nos auxiliar em que fosse preciso. Gente, que legal. Adorei o que vocês compartilharam e realmente, assim, é legal expor esses pontos, porque não é uma transição fácil, né? Afinal, estamos todos aprendendo, mexendo com tecnologia, mas é muito legal ver o quão gratificante é lá na frente, né? Quando a gente consegue atingir o resultado de facilitar para os pais, facilitar também para os professores e, claro, continuar estimulando o aprendizado para os nossos alunos. E só para fechar o nosso evento, eu vou trazer aqui a última pergunta que fizeram para o Guilherme. Gui, como organizar atividades pensando em alunos portadores de deficiência no EAD e no ensino híbrido? Nossa, essa é muito boa, viu, Yuri? Muito boa mesmo. Primeiro, eu queria agradecer aqui, em nome da Sejunta, a todos os participantes e também as professoras. Amei, vocês quase fizeram a gente chorar aqui hoje, então, muito grato pela gratidão de vocês e é muito bom ver essa parceria acontecendo. E falando de acessibilidade, é um desafio no presencial e no remoto mais ainda, né? Especialmente porque na casa da família a gente infelizmente não tem um apoio ideal para essas crianças que têm necessidades especiais e que têm algumas rotinas que precisam ser respeitadas. Para isso, é muito importante a gente sempre tomar cuidado de configurar os dispositivos que estão com essas crianças. Eu acho que vale muito a pena lembrar que a gente tem um curso de acessibilidade disponível e esse curso ajuda vocês a configurar o iPad das famílias e da escola, se for o caso, para recursos de acessibilidade. E tudo isso, não vou falar que é magia, não vou falar que muda e que responde por todos os desafios, mas definitivamente ajuda a família a apoiar a criança em casa. Isso porque a gente consegue colocar algumas situações que possibilitam a criança a, pelo menos, ter a participação na atividade e ser incluída de alguma maneira no processo. Quando eu digo esses exemplos, eu digo para crianças que têm deficiência auditiva, parcial ou completa, que pode colocar, de repente, conexão do dispositivo com o aparelho intra-auricular. Uma criança que tem deficiência visual, parcial ou completa também, que ela pode colocar os recursos de a tela ler para a gente o conteúdo, então ela não vai ficar de fora, ao mesmo tempo que crianças com autismo, nos diferentes espectros, conseguem também ter configurações do dispositivo que apoiam ela no uso dos recursos e ferramentas, e tudo isso é disponível no curso. Eu acho que esse é o melhor jeito que a gente pode ajudar. Sempre vale lembrar que a melhor configuração é feita individualmente com a família e com a criança, não existe uma configuração única para todo mundo, é sempre entendendo o caso, e eu sinto que esse curso vai apoiar quem precisar a entender as diversas possibilidades ali dentro do ecossistema Apple para apoiar a família. Excelente pergunta, parabéns para quem fez. Perfeito, Gui. Obrigado também por agregar, gostei muito da pergunta. E, gente, agora fica aqui o meu agradecimento, tá? Vou tomar o cuidado de já mandar para vocês no chat o nosso formulário de presença e feedback. Então, nós gostamos de saber como vocês entenderam o evento, nós queremos sempre proporcionar o melhor evento, e uma das coisas que a gente gosta de falar é que nosso melhor evento é sempre o próximo. Então, é muito importante que vocês respondam o nosso feedback para a gente sempre poder apoiar vocês e trazer o tema que vocês gostam. Então, fica aqui o meu muito obrigado.